Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início à live hoje. Já estamos ao vivo. Daqui a pouco nós vamos chamar a doutora Denise e o tema de hoje vai ser muito interessante porque faz parte da nossa saúde. Hoje, com a doutora Denise, nós vamos falar sobre a saúde começa pela boca. Vamos aprender como ter uma alimentação saudável para a gente ter longevidade e saúde. E vamos falar também da importância da língua, o quanto que a língua revela os segredos do estado geral de saúde do paciente ou até de doenças que a pessoa tem, mas que que a pessoa ainda não sabe. Então, entender a língua e a cor dela, as características dela é fundamental, tá bom? Vamos aguardar a Denise entrar. Eu tô aqui com a minha equipe também me ajudando, dando suporte aqui. E vamos lá. Vamos esperar. Vamos esperar. Muito bom. O tema vai ser super interessante. Tá? Já tô chamando a doutora Denise. Tá. Então, a boca é fundamental, porque é através da boca que tem todas as funções do nosso corpo. A gente come, a gente mastiga, tudo acontece na nossa boca, inclusive nutrição, mastigação, o fato da gente alimentar, isso tudo acontece na boca. Daí a importância. Pronto! Que bom, Denise! Muito bom. Vamos testar o som primeiro? Como que tá o som das pessoas? Se está todo mundo... Bom dia a todos os participantes. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Emico e vamos aqui falar sobre alimentação, vamos falar tudo aquilo que vem somar informações importantes para a vida de todos. Tá. Em primeiro lugar, quero falar do currículo rico da doutora Denise, porque além de nutricionista, ela tem pós-graduação em fitoterapia, em ortomolecular, doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, ela traz todo o conteúdo da pós que ela fez com Laís Ribeiro. E além disso tudo, pessoal, a doutora Denise, ela fala toda sexta-feira, 8h30 da manhã, na Rádio Mundial. Ela bate cartão. Então, vocês imaginam o conhecimento que ela tem. E isso há 17 anos. Parabéns, Denise, Muito pelo obrigada. trabalho que você faz, levando saúde e conhecimento para as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa não faz o certo porque ela desconhece. Ninguém nunca ensinou o correto para ela. Então, eu sei que hoje você vai passar muita informação que pode salvar a vida das pessoas. Sem dúvida. É isso mesmo. Como você começou, né, explicando que a saúde começa pela boca, e é isso mesmo. A saúde vai dizer, a primeira ponto de saúde na vida de uma pessoa é você escolher aquilo que você vai colocar dentro do seu corpo, né? Não significa só produção enzimática da boca, mastigação e tudo isso, mas a escolha que você faz, você está se afastando, na verdade, de doenças, de desequilíbrios diversos, porque você escolheu um alimento errado. Você confiou que aquele alimento trouxe para você produtos químicos conservantes, corantes,
antimofo, enfim, glutamato monossódico, veio vários componentes que são considerados antinutricional. Nutricional é aquilo que te traz de benefício, vitaminas, minerais, aminoácidos, ômega, água, enfim. Mas o antinutricional é o que vem no alimento industrializado. Eu sempre uso uma frase com os meus pacientes: coma só comida que Deus fez. Você olha para o alimento, não foi Deus que fez, restrição, prova, experimenta, não precisa fazer parte da sua vida todos os dias. Sim, sim. E hábitos também, né? Às vezes a pessoa, ela quer sentir aquele gostinho bom, né? Então, ela não está, muitas vezes, preocupada com a saúde dela, com a qualidade do alimento. A maioria dos Então, alimentos industrializados, ele vem com essa proposta do glutamato monossódico, que é um dilatador de papila gustativa. Então, você sente mais gosto da comida. Só que o mesmo que ele te proporciona na língua, ele vai desequilibrar o seu intestino. Então, o intestino, de certo, o gastrointestinal, é o sistema que mais sofre o processo de agressão alimentar. Porque você ingere um alimento hoje e você vai levar até 72 horas para eliminar esse alimento, esse produto químico. E isso fica em contato com a parede dos órgãos, digestão, intestino, que ficam horas, né? Que chega a ficar dias, mais de um dia, com aquele produto químico agindo diretamente na parede do estômago e desequilibrando o bioma intestinal, que é aquela vida de lactobacilos que nós temos naturalmente no nosso intestino. sim, sim. E a boca, o estômago, o intestino contém muita quantidade de bactérias. Então, Sim, são precisa ter um equilíbrio entre as bactérias do nosso corpo. Não pode ser exatamente. mais acima e nem abaixo. Esse equilíbrio. E se isso entrar em desequilíbrio, é onde surge a desbiose intestinal. Então, a disbiose, ela é uma característica do desequilíbrio do maior bioma de bactérias, que é o intestino. Então, a disbiose é lá que se concentra a grande quantidade de lactobacilos, né? São 500 tipos de lactobacilos diferentes, e lá esse sistema depende do pH do alimento, do ambiente intestinal. Então, nós devemos ter uma alimentação com frutas, legumes, verduras, enfim, tudo que o nosso bioma intestinal precisa para a manutenção da nossa saúde. Esse bioma, quando desequilibrado, ele vai alterar a formação, a parede do intestino. Essa parede começa a abrir e aí estruturas que estão no intestino tendem a entrar via intestino. Você quer saber como está o grau de permeabilidade intestinal sua? Vai lá no seu exame de laboratório, série branca do sangue. Pega o hemograma, tem a série vermelha, embaixo a série branca. E consulte o seu eosinófilo. Se os seus eosinófilos estão acima de 70, 100 no máximo, não leve em consideração aqueles valores de referência que estão nos exames de laboratório. Aquilo é um valor considerado de normalidade, e a normalidade é uma palavra estatística. Ela não é uma palavra de saúde, de equilíbrio, tá normal. Não, normal é uma medição que a gente mede até prego, estatisticamente. Então, nós temos que olhar saúde e doença por valores, os valores interessantes ao nosso corpo, que no caso dos eosinófilos, eles precisam ser baixos. Eosinófilo é aquela estrutura da série branca do sangue que pega os estranhos, os parasitas intestinais, alergênicos alimentares, enfim, ele vai dizer como está o grau de permeabilidade do seu intestino. Porta de entrada da maioria das doenças nossas é via intestinal. Sim, sim. Você falou
agora sobre a importância do hemograma, tá? Só que hoje em dia, o grau, o nível que eles colocam lá como referência, muitas vezes é duvidoso. Sim. Então, daí a importância do diagnóstico que você fala, das características da língua, que serve como um parâmetro para você ver como é que está o estado de saúde das pessoas, através da língua, através do formato, através das características da saburra, a cor da língua. Dá para você saber como é que está o nível de doença, o nível de saúde, o nível de alimentação. É uma boa dica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância das características da língua. Muito bem. Na língua estão mapeados os 5 sistemas do nosso corpo, né? Então, dentro do sistema, um sistema alimenta o outro de energia e saúde, ele vitaliza o sistema em si, né? Fazendo a energia correr, mas também um órgão em desequilíbrio pode interferir em outro, e é onde começam a manifestar as doenças. Então, a nossa língua, ela tem mapeado todos os órgãos, os sistemas do nosso corpo. Então, vamos lá, o sistema digestivo, nós temos as áreas do fígado, nós temos a área do estômago, que é central do estômago, baço pâncreas, a ponta da língua é o coração, a segunda região, que tem mais ou menos um dedo, né? Além da ponta da língua, um dedo você vai medir pulmão, né? Aí entra no meio estômago, baço e pâncreas. No intermediário, indo lá para trás, já é o intestino delgado e o intestino grosso. E no fundo de tudo, rim e bexiga. Quando você olha para a língua do paciente, você inclusive que trabalha terapeuticamente, observando e tratando o seu paciente, é extremamente importante você fotografar a língua do seu paciente no primeiro dia da sua consulta, porque você vai tratar o equilíbrio dessa pessoa e a língua vai começar a manifestar isso, porque ela, na sua característica, ela vai manifestar na saburra, se ela é branca, amarela, na cor da língua, enfim, no formato da língua, ela vai dizer como está a saúde desse paciente. Então, como a gente faz? Você olhando para isso é muito fácil. Faz um mapinha, nós vamos depois dispor aí essa questão do mapinha da língua e você pega essa colinha, coloca do lado da face do paciente e você vai olhando a um e outro. Como é que está o fígado do paciente? Como é que está o sistema baço-pâncreas? Nossa, na ponta da língua ela tem uma fenda, uma rachadura. Esse paciente tem problema cardíaco. Então, você vai pesquisar os dentes referentes ao sistema cardiovascular. Porque isso vai te ajudar a pesquisar aquele olho refinado para ir realmente na causa da doença dessa pessoa. Que é isso que vai fazer o seu tratamento ser um tratamento diferenciado. Você vai na causa da doença, você pesquisa. Então, pega o mapinha, põe do lado e vai comparando. Opa, este ponto da língua está em desequilíbrio, eu vou fazer uma pesquisa maior nesse paciente, neste dente, nesta região, para você ter aí uma pesquisa mais funda, mais profunda, né, na vida da pessoa. Quando eu falo em língua, eu lembro daquilo que eu aprendi lá atrás, de que, principalmente o dentista, que as marcas nas laterais da língua, tá, tem relação com pessoas que dormem muito tensa. Então, a tensão dentro da medicina chinesa também tem a ver com o estresse, tem a ver com a raiva, o excesso, né? O excesso de yang. Isso tudo, a língua faz pressão nos dentes. Então, a gente sempre perguntava para esse paciente: você está passando por uma fase difícil? Está sentindo muita raiva no seu dia a dia?
tá? Isso era apenas uma parte. Agora, hoje, você, com o seu conhecimento, você traz muito mais que isso. E não apenas relacionar com um meridiano do fígado. Mas eu sei que do ponto de vista de uma nutricionista, você tem muito mais para falar do fígado, essas marcas que ficam nas laterais. Sim, a lateral da língua, ela é o sistema fígado-vesícula biliar. Quando a pessoa tem desequilíbrios de fígado e vesícula biliar, a gente chama isso de avenida de fígado. A língua dela não é uma língua uniforme de um lado para o outro. Ela chega a ter até um dedo, meio centímetro de mudança do tecido lateral da língua para o centro da língua. Então a gente diz, ela tem problema de fígado. Eu vou pesquisar o problema dela de fígado. Eu vou ver se ela tem dor de cabeça, se ela tem boca amarga, se ela tem sangramento de gengiva. São todos marcadores de fígado que são expressados, né, especialmente pela a presença da avenida de fígado. Esses marcadores de bainha que acontece na boca, ela é a que vocês têm também como definição de ser graus de estresse. Hoje se sabe que o estresse constante, o estresse permanente na vida de nós, né, brasileiros, paulistas e tudo mais, leva a pessoa a um grau de hipotiroidismo. Todo o excesso de cortisol e de adrenalina, que a gente fica naquela adrenalina, aquele cortisol o dia inteiro, né? Isso é um marcador de hipotiroidismo, porque a pessoa fica com dificuldade de transformar T4, que é um pré-hormônio, em T3. Então, ela começa a desenvolver o hipotiroidismo pela presença do estresse, que é o que a maioria das pessoas tem hoje. O hipotiroidismo especial, estresse e carência nutricional. Xenobióticos, xenos, os estranhos, a intoxicação dessa tiroide que leva a pessoa a ter o hipotiroidismo. Quer saber se o seu paciente tem hipotiroidismo? Vamos lá, primeiro marcador, manda ele medir a temperatura dele ao acordar. Se ele está medindo menos de 36 graus de temperatura, ele já tem um hipotiroidismo subclínico. Essa bainha nos dentes, ela é muito clássica. A pessoa acorda, olha no espelho e ela vai ver o desenho dos dentes estampado na língua. O que aconteceu com a língua dela? A língua dela dentro do palato inchou e ela pegou o desenho dos dentes. Isso é considerado mixedema. Então a pessoa incha de noite, a pálpebra fica inchada, bolsa embaixo dos olhos, ela tira o anel de noite, de manhã ela não consegue colocar, ela inchou. E isso é considerado que acorda mixedema também, né? A rouquidão. A rouquidão, porque a pessoa, quando ela tem mixedema, ela tem a maior manifestação dela, é aqui. Ela fica com o rosto inchado, nariz incha também, a voz de sono, a voz de rouquidão, que é uma característica do hipotiroidismo. Essa pessoa que acorda assim, ela tem hipotiroidismo ou clínico, com marcadores de laboratório, ou subclínico. Ela sente, mas vai fazer os exames da normal. Normal, hoje os valores de normalidade e de saúde para quem, na avaliação da tireoide, o TSH tem que estar no máximo 2, no máximo. Os padrões de referência de laboratório é até 5 que a gente pega. Quando uma pessoa tem marcador de TSH 3,5, 4, 5, ela já está com hipotiroidismo faz tempo, tá? Então ela pode ter um hipotiroidismo por problemas ali do TSH, do T4, né? E como marcador. Aí ela tem um hipotiroidismo clássico. Se ela tem subclínico, normalmente ela tem aí, ó, é para vocês anotarem. O TSH dela é normal, o T4 é normal e o T3 dela é baixo. Isso é a característica do hipotiroidismo subclínico.
Aí você pergunta para a pessoa, e aí, os sintomas de hipotiroidismo? Ai, doutora, pelo amor de Deus. Cansaço crônico, depressão. Gente, quanta depressão é tratada sendo como depressão e, na verdade, ela tem um hipotiroidismo. Alterações de colesterol. Quanta gente tomando estatina e ela tem apenas hipotiroidismo. Então, é uma coisa impressionante isso. Constipação intestinal, porque a tireoide está ligada ao intestino, né? Memória ruim, importante, né? A dificuldade, que é um outro marcador importante de hipotiroidismo, fácil. Vai na academia, faz exercício físico. Depois de 10 minutos, 15 no máximo estourando, você já tem que começar a transpirar. Se você não está transpirando rápido, o seu metabolismo está muito baixo. Ah, o meu orientador de exercício me mandou andar 10 quilômetros. Você fez um exercício extenuante, você vai ficar vermelho aqui, ó. E esse vermelhinho aqui não é saúde. Isso é demonstração de hipotiroidismo. Tá. Entendeu? Então, exercícios, problemas de gengiva estão ligados a hipotiroidismo. Tem que olhar o paciente como um todo. A boca tem vários meridianos de expressão e que a nossa leitura certa vai melhorar o nosso tratamento e os resultados para a vida desse seu paciente. Tem muita gente entrando agora, então só para eles saberem qual é o assunto da live de hoje, eu estou chamando a nutricionista Denise, que ela tem muito conhecimento, ela tem pós-graduação, e o tema é falando sobre a boca, porque através da boca que é a entrada de uma boa alimentação, é a gente que escolhe, e a importância das características da língua, para que a gente já desconfie do que está acontecendo e o grau de intoxicação daquele paciente. Então, Sim, vamos falar sobre muita dica, tá? Isso. Aí eu vou entrar na próxima pergunta. Diga. Muitas vezes a gente pensa que tirar essa burra é a solução de tudo, né? Mas, porque é assim que a gente aprendeu durante a vida inteira. Tirar a saburra. E isso ajuda em termos de mau hálito, porque aquilo fica acumulando na língua. Então, causa um constrangimento às vezes. Aí entra o fator halitose, que todo mundo sofre. Mas o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte: remover a saburra. Eu sei que do ponto de vista da medicina tradicional chinesa não é recomendável. Por quê? Ok, você pode tirar, só que em seguida vai formar essa burra novamente. E se formar, é porque tem coisa errada aí. Exatamente. Eu queria que você explicasse A importância da saburra. A língua é uma extensão do nosso gastrointestinal. Se nós temos uma língua com saburra, o ideal é uma língua de cor rosada e uma lâmina muito, um brilho, né? Uma saliva brilhosa, né? Ela é coberta, você põe a língua para fora e você vê uma umidade assim, bem suave sobre a língua. A presença da saburra, ela tem uma saburra que começa ficando branca. Em alguns pacientes a gente vê como uma saburra branca. E a saburra branca está indicando um frio interno dentro desse paciente. Ele tem, com certeza, problemas hormonais e provavelmente o de tireoide, porque é um metabolismo frio. E a tireoide, a função básica dela é fornecer calor para o corpo, é queimar e manter a nossa temperatura em 36 graus. Essa é a função primária da tireoide, é manter temperatura. E ela vai trabalhar em outras coisas também, óbvio. A saburra amarela, ela está dizendo que existe um calor excessivo dentro da pessoa e pode ser uma inflamação. Então, essa inflamação, dependendo aonde há a concentração maior dessa saburra branca, frio,
órgãos trabalhando pouco. Então, eu tenho um problema de estômago digestivo, eu não consigo digerir a comida, eu tenho um empachamento da minha comida no estômago, a minha saburra vai ser branca. Porque eu tenho o órgão o estômago não funciona bem. Se eu tenho uma saburra amarela, ele está no excesso, né? O órgão em si. E também vai indicar processos inflamatórios, que aparecem especialmente no intestino delgado e no intestino grosso. Você vai pesquisar na vida da pessoa, você vai pesquisar naqueles dentes, né? Aí nós temos, no caso, vai aparecer os marcadores, né? Você vai ter uma expressão naquele órgão de que aquele órgão é o mais quente. A disbiose intestinal se manifesta na língua através da saburra. Sim, olha só a importância. Então, agora de manhã, quando a gente acorda, a primeira coisa, abre a boca no espelho e vê a língua. Exatamente. A língua diz muita coisa para nós, como foi. Muitas pessoas começam hipertensão por causa de hipotiroidismo. E essa hipertensão, ela começou a se manifestar pelo mixedema, pelo inchaço dessa pessoa à noite, né? Quantas pessoas vão colocar o Holter e ela põe o Holter e percebe que a pressão dela altera só de noite? Doutor, o que é isso? É problema de tireoide, sem dúvida, porque é uma manifestação da tireoide, ela se faz à noite. Boca seca e menopausa. Boca seca envolve o sistema baço-pâncreas. O baço é o administrador dos líquidos internos do corpo, tá? Então, ele vai ter uma manifestação na boca seca. O lábio, né? O lábio. Quando o lábio começa aquelas pregas aqui, que é chamado de código de barra, né? Na mulher, ela tem uma expressão aqui. Pode olhar o sistema baço-pâncreas dela. Ela está obesa, ela está inchada, porque o sistema está se expressando no local certo. A gente olha e já vai pesquisar. Já vamos colocar uma erva específica para aquele marcador que está na vida da pessoa. O corpo está falando, está gritando. Na questão de menopausa, normalmente o centro da língua é um manifestador. Quem tem problema no baço tem como regular isso. Veja, tudo que você fizer para não agredir seu baço é uma ótima. Por exemplo, cuidado com soja, cuidado com leite de vaca. Quem tem esse tipo de problema de baço não tem indicação para comer soja, não tem indicação para tomar leite de vaca e derivados, tá? Porque são alimentos de natureza que vai precisar muito do baço, de regularizar os líquidos internos no corpo, tá? Olha, você falou do ponto de vista agora, que eu achei muito importante, falando da boca seca, lábio seco, os problemas com o estômago, baço e pâncreas. E tem uma pergunta aqui falando do respirador bucal. Olha só, o respirador bucal, ele sofre mesmo, porque ele dorme de boca aberta, ele muitas vezes baba, ronca, tem síndrome de apneia, ele não dorme bem, então é uma pessoa que sofre. E o fato de não respirar corretamente do nariz, vai menos oxigênio para o sangue, vai menos oxigênio para o sistema nervoso, e isso deixa a pessoa mais voada, com menos concentração, menos memória, é desligada, é aquele que está sempre assim no mundo da lua, não percebe o que está acontecendo. Então, o respirador bucal, ele sofre mesmo, tá? Então, em crianças, como prevenir isso? Vamos colocar aparelho de ortopedia funcional dos maxilares que abre, que expanda, né? Que faça essa boca crescer para que a língua possa se posicionar no céu da boca e não a língua ficar baixa. Porque hoje em dia, por causa de hábitos que a criança tem, que o bebê tem desde que nasce, a criança acaba provocando, principalmente crianças que são amamentadas
na mamadeira, tem chupeta, chupa-dedo. São crianças que acabam provocando uma deglutição atípica. A língua passa a ficar numa posição errada. Isso tudo cria o hábito de respirar pela boca e não pelo nariz. Aí o céu da boca fica fino e estreito. Aí, na troca da dentição, não vai caber mais os dentes. Aí fica com aquela boca pequena. Só que quando a mãe não leva a criança cedo no dentista, o que que acontece? Na fase adulta já tem que extrair dente, os pré-molares e os sisos, para poder colocar os dentes. Aí entra um outro problema, extração de dentes. Mas, gente, nós fomos feitos, o ser humano foi feito para ter 32 dentes, e não 28, e nem 24, porque os dentistas estão extraindo muitos dentes. O siso, como se o siso não fizesse nada. Falta dentro da boca, mas os sisos são muito importantes. O siso está relacionado com o meridiano. O siso, para quem não sabe, é aquele dente que nasce com 18 anos, que é o dente do siso. Ele está relacionado com o coração, problemas de pressão, tudo relacionado com o coração. E ainda está relacionado com a psique humana. Então, o siso tem tudo a ver com ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Olha só, então não pode extrair o siso aleatoriamente, porque o siso tem a sua função. E outra coisa que está super errado, quando a pessoa tem indicação de extração de um siso, o dentista acaba extraindo todos os 4. Ah, já que vai tirar um, isso vai atrapalhar na mordida, extrai os 4. Gente, são 4 cicatrizes. São 4 traumas no sistema nervoso e isso pode deixar sequela. Daí a importância. Então, eu falei isso tudo para vocês para falar do respirador bucal, tá? Que você falou sobre o seu ponto de vista fundamental do problema do intestino, do baço, estômago, pâncreas, e também tem esse outro lado do crescimento da face. Essa criança e esse adulto vai ter problemas pro resto da vida. Então, olha a importância da secura, né? E isso tudo só para complementar o seu raciocínio. Então, e esse inchaço que acontece especialmente à noite, que vai interferir negativamente no processo da respiração, aí ficam usando aparelhos para tentar corrigir esse desequilíbrio e, na verdade, ele está vindo de dentro. Precisamos ver que grau de inflamação um paciente desse que usa aparelho, que grau de inflamação esse paciente tem. Opa, ele está todo inflamado, ele inflama todos os tecidos. E aí ele começa um tecido que é circular. A tendência de um tecido circular na inflamação é fechar a luz do tecido pelo processo inflamatório. Então ele começa a ter problemas respiratórios. Aí eu vou usar aparelho, vou para melhorar isso e aquilo. E na verdade precisa avaliar o processo inflamatório dele de base, que é o gastrointestinal. Pulmão e intestino grosso trabalham juntos. Se ele tem problemas lá de intestino grosso, disbiose, alta permeabilidade intestinal, ele tem várias manifestações de intestino, ele vai ter isso em manifestação pulmonar e via aérea superior. Precisa avaliar isso. Então, hoje a gente não pode fatiar um paciente igual um presunto, né? Cada um cuida de uma fatia. Não, tá tudo interligado. Sim. E eu posso melhorar o processo de ventilação de um paciente meu melhorando a alimentação dele. Exatamente. Então, aqui ó, tem um comentário de uma dentista falando que os odontopediatras, dentista que cuida da criança, tem que saber esse conhecimento. Porque não adianta só mexer aqui na nossa boca. Tem antes, tem a base. O que está provocando? Ver aonde está a inflamação. Como é que está a alimentação dessa criança? Se essa criança está tomando leite de vaca, pronto. Aí dá todo aquele problema alérgico. E aí tem que fazer uma boa alimentação, uma boa orientação. E nada como uma nutri para poder orientar quanto à alimentação. Aí entra o seu
papel que é importante. Então, tem muitas mães fazendo coisa errada sem ter conhecimento. Ela não tem culpa. O que Sem falta dúvida. é conhecimento. Hoje, nessa questão de lives, de informações dos rios, essas coisas que estão entrando, muito conhecimento está sendo espargido para as pessoas que estão se alertando da importância, né, de que você cuidar da alimentação de uma criança. Uma criança que entra em contato com salgadinhos de pacote, entra em contato com refrigerante. Olha o grau de problema que vai trazer, né? A pergunta: a inflamação intestinal atrapalha demais a respiração? Sem dúvida, porque o processo inflamatório de um tecido, de uma região, vai pegar todo o tecido. Eu não tenho somente uma inflamação no intestino delgado, eu desestabilizo o sistema, que é tanto na subida quanto na descida. Então, se eu tenho uma inflamação de intestino delgado, ela pode se manifestar e piorar o intestino grosso. Pegou o intestino grosso, vai pegar pulmão, sem dúvida. Então, para eu melhorar, meu filho não evacua todos os dias. Isso já é um marcador importante. Tem fezes muito duras, tem fezes secas. Isso é uma coisa importante, porque o sistema do intestino vai se manifestar no pulmão, nessa via aérea superior, pulmão e a respiração em si. Então, precisa cuidar da alimentação para ter uma resposta por cascata de melhora desse paciente. Tá, agora há pouco você falou bastante sobre o grau de estresse, problemas no fígado e quanto que isso vai alterar a inflamação, a intoxicação, a importância da alimentação, isso tudo vai influenciar no grau do estresse ou vice-versa, né? Exatamente. A via é de mão dupla, tá? Eu gostaria só de complementar que as pessoas muito tensas, o que ela vai fazer? Apertar o dente à noite. Apertando o dente à noite, quem vai sofrer? A articulação temporomandibular. E quando comprime a região da ATM, quem vai sofrer? É a zona bilaminar que fica atrás do côndilo, que é bem na região, que é uma região altamente vascularizada, inervada. Aí essa pessoa, de tanto apertar, ela vai começar a ter clique e estalo na hora que mastiga, porque o disco escapa e às vezes ele não consegue voltar. Tem gente que aperta tanto que o disco escapa e ela não consegue, a boca fica travada. Então tem gente que trava com a boca aberta e tem gente que trava com a boca fechada. Outra coisa, esse apertamento também provoca dores de cabeça, enxaqueca, provoca dor na região do ouvido. Ele vai no otorrino achando que é problema de ouvido, mas não é. É que a ATM fica muito próxima ao ouvido e confunde. O paciente pensa que é problema no ouvido, mas não é. Não é. É problema na ATM. Além disso, essa contração da musculatura aqui provoca dores na cervical, dor no ombro e isso que provoca todo o desequilíbrio da nossa coluna como um todo. Então, olha só, pessoas que têm problema no fígado, estresse, gera problema no corpo todo, além da inflamação. Então, a gente tem que ter esse olhar de enxergar o paciente como um todo e não ficar dividindo o corpo humano em partes. Cada um faz uma coisa e ninguém se mete na especialidade do outro. Não, vamos voltar ao pensamento antigo de que a gente tem que ver o paciente de uma maneira integral. Exatamente. Porque o fígado é considerado o órgão, é o governador do nosso corpo. Todas as reações químicas, todo o processo de detox de um corpo, se ele se intoxicou com alguma coisa, quem é que vai quebrar isso é o fígado. Então, o fígado hoje é um órgão que sofre muito as 3 tipos de agressão: o ar, a água e o alimento. Então, hoje nós temos problemas, então é 24 horas sofrendo agressão. E esse produto químico que entrou, inalou, né, precisa ser quebrado. E se o fígado usa o quê? Elementos nutricionais para poder fazer isso. As enzimas de quebra de produtos químicos dependem
de uma oferta na sua alimentação de frutas, legumes, verduras, cereais, oleaginosas, enfim, tudo de ômega, de todos os elementos para ele tentar processar o mais possível. Lembrando que a intoxicação por metais pesados, chumbo, mercúrio, o metal que não é pesado, mas é tóxico, alumínio e outros metais, outros produtos químicos, né, os agrotóxicos, os fertilizantes, enfim, isso tudo é uma carga muito grande para ser quebrada. O grande problema das intoxicações por metais pesados especialmente é quando é que o metal pesado se acopla no receptor hormonal. Então você tem um hormônio circulando e esse hormônio precisa entrar no seu receptor. Quando ele chega no receptor, o receptor está ocupado com o metal pesado. Você tem o hormônio transitando no sangue e não consegue acoplar no seu destino. E aí, então, você começa a desenvolver problemas de saúde pela intoxicação. Hoje é extremamente importante detox na vida do paciente. Sim, e nós dentistas também fazemos muito detox dos pacientes, porque o dentista ele coloca muito metal na boca, desde o amálgama que vai eliminando o mercúrio. Mercúrio é o mais tóxico de todos eles. Além de tudo, tem os implantes de titânio também, que a gente sabe que olhando no microscópio depois, ele libera íons de metal, aquilo vai sendo alojado no osso, do osso vai para a circulação. E tem muitos metais que o dentista coloca na boca e vai constantemente liberando os íons de metais na boca e a mucosa vai absorvendo e o corpo vai acumulando isso. Então, daí a importância que eu vou salientar da odontologia biológica ou integrativa, que é menos agressivo possível, que não coloca metal na boca, não é que não coloca, tenta colocar o menos possível metal na boca, para não... E sempre testa o paciente daquilo que ele pode colocar na boca, através da biorressonância. Então, a importância do dentista ser um dentista mais conservador possível e colocar menos metal, porque esses metais acumulando no corpo, além de provocar tudo isso que você acabou de falar, vai provocar um grau de inflamação no corpo. Daí a importância de fazer o detox, sim, que você acabou de falar agora. A maioria dos pacientes que chegam no consultório, sempre o primeiro mês é um mês de detox. Tirar os alimentos industrializados da vida da pessoa é extremamente importante. Entrar com a carga de suplementação dos antioxidantes são extremamente importantes também. E complementar, olha, você não está tomando isso, você não está, enfim, está faltando isso na sua dieta. Normalmente as pessoas que no levantamento do recordatório alimentar, a gente aponta várias falta de grupos de alimentos específicos de alimentos específicos que estão faltando na vida da pessoa e ela vai virar uma carente nutricional. Exatamente. As pessoas estão perguntando aonde a gente atende. A gente vai colocar aqui no Instagram ou a nossa secretária vai escrever aqui agora, tá bom? Falando em antioxidantes que você acabou de falar, fala um pouco para que a gente já possa colocar isso em prática hoje. Os alimentos que a gente pode ingerir que são antioxidantes. O que todo mundo fala é a tintura de coentro, mas eu sei que tem muito mais que você sabe. Então, a tintura de coentro, ela é um grande matéria para fazer detox. Existem vários tipos de fitoterápicos que a gente associa para poder promover um detox na vida da pessoa. É extremamente importante. Nem sempre
o coentro vem sozinho. A gente dá nível de tintura para poder acelerar, ficar a vida do paciente mais prático do que se valer especialmente desse alimento como um chá, que às vezes é difícil da pessoa incorporar isso na vida. Então, a gente entra com as tinturas, que é o extrato da erva, né? O que tira metal pesado, né? Especialmente o coentro, né? O dente de leão é outro grande detox, né? O picão preto são outros fitoterápicos que se dá a nível de tintura, de chás, né? Dependendo do recurso de cada um. E isso ajuda nesse processo do detox. O xixi de manhã é bem amarelinho, né? Por quê? Porque fez aquele processo de limpeza na vida da pessoa. Você vai se sentir mais leve, menos pesada, porque esse peso, né, esse cansaço crônico, muitas vezes é esse desgaste do fígado para poder fazer toda essa limpeza. Para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa vem fazer detox no corpo, tem a indicação de fazer detox no corpo, até perfume eu tiro dela, porque os fixadores de perfume são altamente agressivos para o corpo. E as pessoas pegam o perfume, passa nos meridianos. Passa onde? Nos meridianos. Aqui passa meridiano do fígado e da vesícula biliar. E a pessoa vai lá e... É um problema. Quer dizer, a gente está se contaminando Exato. desde que nasce. Por quê? Hoje em dia o bebê nasce, o que a avó faz, o que a mãe faz? Coloca aquele perfuminho. Ah, é para deixar o meu bebê mais cheirosinho. Mas alguém perguntou para o bebê se ele quer aquele perfuminho ou aquele sabonete? Loucura. Né? Isso é uma loucura. Por perfume em criança. É uma loucura isso. Não pode colocar esses produtos químicos em contato com a criança. É uma agressão absurda, desnecessária, porque já chega o que a alimentação faz Hoje, se você andar num ônibus, existem algumas mães que têm um orgulho, você percebe isso. A criança sentada no colo, ela tem um pacote de salgadinho e tem uma lata de refrigerante do lado. E aquilo é uma coisa maravilhosa. E tem mãe que fala assim: olha, eu não dou refrigerante normal, eu dou refrigerante diet para minha criança. Isso piorou em 18 vezes o problema do refrigerante. O refrigerante, diet, ele tem 18 tipos de produtos químicos diferentes, que vai mandar o seu fígado pagar a conta de tudo isso. Não pode, gente, não pode dar esse tipo de produto químico para a criança metabolizar isso. É uma verdadeira loucura. As pessoas estão perguntando se essa live vai ficar gravada. Vai sim. Depois vocês mandam o link disso para todo mundo, porque saúde todo mundo precisa. Independente da idade, cor, raça, todo mundo precisa ter saúde, tá? Assim a gente vai ter uma longevidade, vai melhorar muitos problemas respiratórios que a pessoa tem, problema de saúde, de órgãos, vai melhorar a saúde de um modo geral. Então, essa live vocês divulguem depois para todo mundo. Todo mundo precisa dessas informações. Veja, Emílio, eu sempre falo para os meus pacientes, e é uma retórica que eu uso muito na rádio: 80% de todas as clínicas médicas, todas clínicas médicas, estão tratando de problemas alimentares. Só que ninguém pergunta o que o paciente come. É uma coisa absurda. E eu tenho, na minha concepção, e eu passo para os meus pacientes: não confiem na indústria alimentícia, por favor. Porque eles embutem produtos químicos no alimento, que ele já muda, ele já não é alimento, ele passa a ser chamado produto alimentício. E a quantidade de produto químico que você consome, que você dá para a sua família,
consumir é algo altamente agressor. Não coma um alimento que Deus não fez. Pronto. Você vai... Qual é o foco da vida? Alimentação natural e integral. É isso que o nosso corpo precisa. Todo produto químico que entra no nosso corpo é um problema para o fígado quebrar. Problema. Para ele quebrar e metabolizar. Ele deixou, você comeu lá na hora do almoço a sua coxinha, o seu alimento ali, tomou uma coisa de refrigerante, você deixou de consumir os nutrientes altamente necessários à manutenção da sua vida. E você vai pagar esse boleto depois, porque começa a entrar numa carência nutricional e aí o paciente começa a procurar várias clínicas médicas. Ele tem problema no intestino, eu vou no gastro, eu vou no endócrino, eu sinto depressão. 95% da nossa serotonina é produzida no intestino. 95%. Ela não passa da barreira hematoencefálica. Ela vai lá e bate na porta. Olha, aqui tem bastante serotonina. O cérebro produz a serotonina dele e a pessoa é alegre e feliz. Vai dormir a noite inteira. Se ela tem um problema intestinal, a tendência dela é entrar em depressão. Hoje já se sabe que a depressão é uma doença inflamatória cerebral. A gente fala isso, as pessoas falam, nunca ouvi falar um negócio desse. E é cérebro inflamado. Por quê? Está doente por falta de nutriente, agredido por excesso de insulina e não tem nutrição cerebral para fazer o sistema reagir. Ele incha e causa depressão. Aí vai no psiquiatra para tomar remédio para depressão. Você resolveu o problema? Não. Como faz a nutrição clássica e verdadeira? A gente trata a causa de doença e não fica enxugando gelo. Não adianta ficar limpando língua. Você tem que ir no gastrointestinal dela, equilibrar aquilo que fez uma saburra amarela ou branca e a saburra some. E aí vai fazer aquela lâmina, aquela língua saudável, brilhosa, bonita, indicando a saúde, o equilíbrio geral do paciente. Olha, veio uma outra pergunta aqui, outra vez, sobre a saburra e se usar o raspador de língua não é bom, né? Então, é uma polêmica. o raspador de língua, você está enxugando gelo. Precisa ir atrás da causa da doença. Qual é a causa? Ela é gastrointestinal. A língua é uma extensão, especialmente está inclusa no sistema gastrointestinal. Então, ela vai expressar muito o que está acontecendo com o seu estômago, com o seu empachamento, com a sua azia, com o seu refluxo, com azia, refluxo, azia, refluxo e empachamento. São 3 manifestações do estômago de que o sistema está desequilibrado. Então, mas não é que é proibido. Quem quiser pode tirar. Só que no outro dia vai formar saburra novamente, porque o corpo não está bem. O corpo não está curado. O corpo está intoxicado. Por isso vai formar saburra. E a pessoa vai ficar 2 vezes por dia usando a saburra. Não, ninguém vai fazer isso. Então vamos olhar para dentro e não apenas o externo. Não apenas o que a gente enxerga. Vamos começar a ver lá dentro o que está acontecendo e saber a raiz do problema. Por que está formando? Porque o ideal é aquela língua rosada, bem clarinha, uniforme. Se não for isso, investiga. Tem coisa errada dentro de você. Tenho também uma dúvida que todo mundo pergunta. É sobre a tireoidite de Hashimoto e o flúor, tá? E a gente sabe que o flúor para o dentista é importante, só que o excesso é o problema. Por isso que quanto menos a gente ministrar produtos sem flúor, é melhor para a saúde da pessoa. E eu queria que você falasse um pouquinho da relação do flúor
com os problemas da tireoide? Então, dentro tabela periódica, o flúor é um halógeno do iodo. O que é um halógeno? Ele está no mesmo grupo. O iodo, o flúor, o bromo e o alumínio, eles estão no mesmo grupo dos halógenos. Então, o iodo, ele faz parte da formação do T4. T4 são 4 unidades de iodo. Quando esse iodo não consegue ser acoplado na formação do T4 e entram os seus halógenos, então aquilo torna-se um ser estranho para o nosso corpo. E o nosso corpo vai reagir negativamente. Hoje já se sabe que parte da tiroidite de Hashimoto é o corpo olhar para aquela estrutura T4 com uma formação diferente. E ele vai falar, opa, eu não te conheço, então eu vou agredir você. E aí cria-se a tiroidite de Hashimoto. Hoje não é só tiroidite de Hashimoto por base de glúten, porque o glúten é um grande agressor intestinal e é a base também, uma boa porcentagem da tiroidite de Hashimoto está ligado ao consumo do glúten, porque o glúten foi modificado geneticamente e ele tornou-se um alimento difícil de ser metabolizado no corpo. Então, os halógenos, a entrada desses produtos químicos na nossa vida, o bromo, o flúor e o alumínio, eles trazem para nós problemas diversos, especialmente nessa questão do desequilíbrio da tireoide. A tireoide hoje sofre muito por agressões externas. A tireoide é o órgão que está relacionado aí a colesterol, está relacionado à nossa vitalidade, à produção de energia. Ela tem infinitas atividades que as pessoas desconhecem. E hoje os estudos têm mostrado que a quantidade de produtos químicos presentes em água. Por que a gente fala usa pasta de dente sem flúor? Por quê? Porque já existe flúor na água. Sim. E o flúor, antigamente, ele era usado para o hipertiroidismo. No passado, se usava flúor para baixar as funções da tireoide. Imagine só. Existem países que não admitem flúor na água do serviço público. Sim. Sim. Pessoal, vocês acreditam que já é 1 hora? Passou 1 hora rapidinho. Infelizmente acabou. A qualquer momento a gente vai cair. Então, eu gostaria de agradecer. Vai ter que continuar essa live, porque alimentação é saúde. A gente vai continuar sim essa live em um outro momento, porque tem muita pergunta aqui no ar ainda. Tá? Agradeço a sua presença aqui e agradeço ao pessoal que está aqui com a gente, esteve aqui com a gente até agora. E essa live de hoje vai ter que ser divulgado pelo mundo afora. Muito obrigada. Queria saber se você tem alguma palavra. Olha, eu agradeço pelo convite, espero ter contribuído positivamente aí na vida de todas as pessoas. Não confie em indústria alimentícia. Consumam alimentos naturais, integrais, variados, né? É o ideal. Alguém perguntou aí qual era a melhor alimentação para um café da manhã. Nunca deixe de comer no café da manhã frutas, né? A carga de vitamina C é nutriente de tireoide, nutriente de glândula adrenal, para você poder ter um dia com vitalidade, com equilíbrio, com raciocínio, além de ser um dos maiores antioxidantes, é a vitamina C. Mas tem que ser na sua forma natural. Tá bem? Muito obrigada, Emico, pelo convite. Eu estou à disposição para uma próxima live. Sim, e que todos saibam que a doutora Denise está trabalhando agora, atendendo meus pacientes aqui no consultório. Isso. Muito obrigada. Tchau, gente. Felicidades. Essa live vai ficar gravada. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada. Até mais. Tchau.